Prezados senhoras e senhores, é uma felicidade estar com vocês. É um grande prazer poder participar desse nobre e valoroso evento. Tentarei discorrer sobre o tema eubiose e saúde. Esse é um tema muito extenso e é uma ampla gama de assuntos, no entanto de difícil abordagem, dado a natureza pública do evento. Iremos nos ater a um tema muitíssimo interessante: os 9 poderes do ser humano. Essa é a fração de uma frase em latim muito conhecida, dita por um poeta romano durante o primeiro século de Cristo, antes de Cristo. E parece cada vez mais fazer sentido nos dias de hoje. Mens sana, in corpore sano. Sabemos que a saúde do corpo físico depende do equilíbrio mental. Dessa forma, preconiza-se que há a necessidade do corpo, alma e espírito estarem equilibrados. Isso quer dizer que temos a capacidade de transmutar doença em saúde, se equilibrarmos nosso eu interno, nossa mente e as nossas emoções. Na atualidade, é cada vez mais comum vermos pessoas preocupadas com o físico, com a saúde física. E o exercício físico transcende as idades. É cada vez mais estimulado em todos os meios e em todas as idades. Cada vez mais comum vermos pessoas nos campos, nos bosques, nas academias, fazendo exercícios físicos independente do sexo e da idade. Da mesma forma, há uma grande preocupação com a alimentação. E essa alimentação parece ter virado o grande foco na virada do milênio. Temos vários tipos de alimentação hoje em dia. Temos a alimentação macrobiótica, a alimentação vegana, a alimentação vegetariana. Inclusive, hoje em dia temos a alimentação fitness, um termo muito em voga. Os suplementos. Temos hoje a indústria dos suplementos. E as vitaminas são alimentos constituídos artificialmente, e essa indústria é aqui uma das que mais faturam no mundo. Devemos lembrar que o nosso corpo depende de todas as inteligências mineral, vegetal e animal para manter a harmonia do corpo. A alimentação adequada é a inteligência que eu preciso para que o reino externo funcione plenamente em meu corpo. A inteligência mineral, por exemplo, é a que vai fazer com que funcione a estrutura óssea em toda a sua plenitude. O esqueleto é a própria representação do reino mineral no corpo humano. Assim como nós temos o reino vegetal representado no sistema neurovegetativo e o reino animal no sistema circulatório. Adicionalmente, dentro desse conceito de saúde, é notório observar que nunca houve tantas academias espalhadas pelo mundo afora. As pessoas frequentam para se tornar cada vez mais saudáveis. Há uma corrida, uma busca, um objetivo de se atingir o corpo perfeito, saúde. E isso é visível, é notório. Isso se traduz em academias cada vez mais lotadas, cada vez mais cheias. E aí fica aquela pergunta: por que então a iniciação é uma coisa tão necessária se todo mundo está saudável? Por que temos tanta gente hoje aqui, nesse exato momento, assistindo essa live? Sabe que eu sempre me questiono, faço uma pergunta: por que, senhoras e senhores, não existe uma academia para a alma? Uma academia para que nós possamos exercitar
os mais sublimes aspectos da alma, aquilo que existe de mais excelso, aquilo que existe de mais sutil dentro da alma. Curioso, né? Onde estão as academias? Temos academias físicas com aparelhos elípticos de corrida e etc. Mas cadê os pesos para exercitar a alma? Cadê as bicicletas da alma? Como exercitamos a alma? Além disso, por que não existe um alimento fitness, um alimento macrobiótico, um alimento vegano, um alimento quaisquer para a alma? Por que não existe um método para equilibrar a alma? Então fica a próxima pergunta. Senhores, o que devemos fazer? O que deveríamos fazer? Qual seria o nosso objetivo? O nosso objetivo é que nós precisamos ter um corpo saudável em todos os níveis: físico, anímico, da alma e espiritual. Precisamos unir. E para que isso se torne palpável, viável, precisamos dar uma inteligência superior ao corpo físico. Para isso, tenho uma outra pergunta. Como poderíamos fazer essa integração? De que forma conseguiríamos integrar essa inteligência superior manifestada nesse corpo emprestado pela natureza? A resposta é simples. Criando uma alma mais saudável. Criando uma alma sutil. Uma alma que faça a conexão com o próprio universo. Ótimo. Mas aí nos remete a mais uma pergunta, senhores. E pergunto para os senhores e senhoras: como criar uma alma saudável? E a resposta é ainda mais fantástica: integrando-a com o Espírito, com a inspiração divina, integrando-a com o cosmos. Isso é, a integração cósmica. E aqui mais uma pergunta. Parece muito belo, muito bonito, mas que ciência é essa que permite unir a matéria física tridimensional ao elemento físico, ao elemento vital, à alma, e por fim com o próprio universo? Que ciência é essa? Essa ciência se chama eubiose. Como bem falado pelo senhor Jorge Antônio Ouro, é a ciência do bem, do bom e do belo, que se traduz ainda num ambiente ainda mais sublime, que é a saúde eubiótica. E a saúde eubiótica, ela é o quê? Ela é a harmonia. É o homem equilibrado com o meio. É o homem equilibrado com o universo. É a integração com o universo. Com o verso do uno. Que automaticamente, mais uma vez, implica nesse equilíbrio entre corpo, alma e espírito. E equilíbrio, essa é a palavra. Como essas pedras, uma sobre a outra, equilibrando-se. Curiosamente, na medicina nós temos um termo que explica exatamente isso: a harmonia, o equilíbrio. E esse termo é homeostase. Como nós em medicina definimos a homeostase? Pois vos darei a explicação de homeostase de acordo com os próprios termos médicos. Homeostase é a capacidade do corpo se manter em equilíbrio fisiológico, em harmonia, independente
das alterações que acontecem no meio externo. A homeostase ela é garantida por processos fisiológicos que ocorrem de maneira coordenada, equilibrada no corpo. Curioso, não é? Parece que estamos falando de homeostase desde o início dessa palestra. Essa harmonia interna deve-se equiparar-se com o todo. Assim, o uno sendo todo e o todo sendo uno. Essa imagem que os senhores podem observar é a alegoria do átomo ultérrimo. O próprio átomo ultérrimo, melhor representado nesse livro publicado em 1878 por um médico conhecido como Edwin Babbitt, nesse livro The Principles of Light and Color, os princípios da luz e da cor. É o homem e o átomo e o homem, o uno no todo, em harmonia. Excelentes senhores, e aqui chegamos onde queríamos. Os 9 poderes do ser humano. E para continuar, gostaria de lembrá-los de algo de significância, uma grande significância. Somos o resultado de hierarquias que nos antecederam, e delas obtivemos a vontade, a inteligência e a emoção. Primeiro a vontade, depois a inteligência e por último a emoção. Como aprendemos na cosmogênese, o ser humano foi formado pelo resultado dessas hierarquias anteriores, pelos asuras, pelos agnisvatas e pelos barishads. Então, iniciaremos com a vontade. A vontade, nós sabemos que com o passar dos séculos, diversas escolas iniciáticas, fraternidades e afins, sempre nos ensinaram que a vontade é a propriedade do eu, é a propriedade do eu superior. Mas hoje daremos outros elementos, iremos um pouquinho além e mencionaremos que a vontade está ligada a uma hierarquia, como acabei de dizer, que nos antecedeu dentro do conceito cosmogônico. Essa hierarquia, conhecida como os asuras, gerou essa propriedade tão física quanto o nosso próprio corpo, dando ao homem a capacidade de criação. Contudo, nós sabemos que existe uma subdivisão entre essa hierarquia. Existem, nessa divisão, também 3 subdivisões da vontade. Cada uma dessas subdivisões, desses seres, esses asuras, nos deram a oportunidade da supravontade, da autovontade e da pré-vontade ou da vontade instintiva. Há uma vontade superior, essa que é a supravontade, regula o mundo divino. A autovontade regula o mundo humano. E a pré-vontade, ela regula o mundo dos elementais, ou submundo, ou supramundo. Então, vamos nos ater primeiro à supravontade, inicialmente a supravontade. Se nós tivéssemos a oportunidade de fazer uma correlação com nossos corpos energéticos, a primeira, ou a supravontade, está ligada ao chakra coronário. A supravontade é aquela vontade do eu superior, do eu maior, que vai elevar o ser humano à mais alta compreensão. É a vontade cósmica. O indivíduo, nesse momento, passa a atuar de forma totalmente consciente, em prol da evolução da própria hierarquia e de todas as outras que a ela se encontram encadeadas. A segunda hierarquia dos asuras deram a alta vontade. Essa alta vontade vai se manifestar no ser humano no chakra cardíaco. E como diz a tradição oriental, no anahata, o chakra cardíaco. A alta vontade é aquela que vai regular e servir o caminho para que haja o equilíbrio entre a vontade superior
e a vontade inferior, entre a supravontade e a infravontade, ou pré-vontade, ou vontade instintiva. O equilíbrio entre o mundo perfeito e o mundo dos elementais da infravontade. Nessa fase, o indivíduo percebe-se capaz e passa a fazer uso da disciplina para transformar-se e manter a vigilância dos sentidos. Nesse momento, o homem torna-se responsável pelos próprios atos e começa a tornar-se altruísta. No chakra raiz, manifesta-se a pré-vontade, onde domina os instintos, que são hierarquias evolucionais que ainda estão em evolução e que se manifestam no plano da matéria, se projeta no ser humano à espera de adquirir consciência. Aqueles que vivem sob os seus auspícios são levados pelos instintivos, pelos instintos, pelos piores instintos. É bem típica do homem egoísta, do homem egocêntrico, pouco evoluído, cujo foco de consciência e interesse está apenas na satisfação de seus impulsos instintivos e na saciedade de suas necessidades fisiológicas. E ao invés de dirigir-se pelo coronal ou pelo cardíaco, esse indivíduo ele é dirigido pelo Muladhara, pelo básico. Ao invés de você ter a contemplação e a razão superiores, você tem a erotização inferiorizada, desconstrutiva, destrutiva, e com todos os vieses negativos da civilização. Isso aí depois se transforma. Essa vontade instintiva, quando manifesta e toma posse, se transforma em revolta. E em si, todas as variantes inconscientes da dominação. Quando você deixa os elementais da vontade instintiva tomar conta da sua vida, isso gerará o quê? Solidão, angústia, ansiedade passarão a ser as tônicas do seu dia a dia. E curiosamente, meus amigos, a morte passará a ser desejada. Para quê? Para dar fim a essa angústia, a essa solidão, a esses elementos, esses sentimentos negativos que o incomodam, que o atormentam. Lê do engano, senhoras e senhores. É preciso controlar os instintos. É preciso estar consciente e alerta, dominar esses instintos. É necessário colocar em prática a vigilância dos sentidos. É preciso estar consciente dos poderes do ser humano. Caso contrário, estamos fadados a erros. Senhoras e senhores, não basta ter uma caixa plena, cheia de virtudes. Não basta tê-la. Há que abri-la. Temos que abrir. Um bom exemplo é um homem em frente a um supermercado, a um restaurante, com muita fome. Cheio de dinheiro no bolso, mas sem consciência desse dinheiro. Sem nenhuma consciência de que pode. É como um homem que tem uma capacidade infinita e desconhece suas potencialidades. Como um celular, como os senhores estão vendo aí nessa tela. Celular lotado de programas e funções. Mas só esse homem, esse indivíduo, o nós, só usamos para receber e fazer ligações. Conhecemos o hardware do homem, o corpo físico, mas precisamos ter consciência de que existe um software por trás desse ser humano. É importante conhecer as nuances desse software. As nuances não só do hardware, da máquina humana, mas principalmente desse software por dentro do ser humano, interno, olhando para dentro. Esse meu aparelho humano deve ter, não sei, talvez 100, talvez 1000, talvez 1 milhão de funções. Conheço muito pouco desse software, porque só uso 2 ou 3. Ou seja,
Subestimo a potência desse ser que me foi dado, que me foi emprestado. Habitamos uma natureza riquíssima em posses, mas conhecemos muito pouco dela. E é por isso que é importante estar consciente. Porque a eficácia, senhores e senhoras, vem com a consciência. Não é simplesmente uma posse. É preciso estar consciente das potências latentes no ser humano. Preciso estar alerta, vigilante. O segundo ponto é a inteligência. A inteligência nos foi dada pela hierarquia dos Agnisvatas. E de maneira similar à suprainteligência, à autointeligência e à infrainteligência. A suprainteligência, né? Aqui nós temos a suprainteligência, nós temos a autointeligência e a infrainteligência. Né? A suprainteligência, ela está ligada ao chakra frontal. Ela é sinônimo de mental abstrato. É o princípio mental, o princípio da inteligência, que busca as ideias no plano da abstração. É o manas abstrato, ou manas arrúpico, que compreende as leis. A intuição ilumina essa mente e revela para essa mente todos os aspectos da verdade, que a razão por si só não pode perceber ou deduzir. Além disso, mais uma vez, nós temos no chakra cardíaco a autointeligência. E ninguém consegue acesso àquele mental superior que eu havia mencionado, o mental abstrato, o manastajado, sem ter cumprido a vivência da autointeligência. Muito importante. Nós vamos comentar mais detalhes dessas autointeligências, da autovontade e da autoemoção. A pré-inteligência, no entanto, ela está ligada a um outro chakra, o chakra esplênico. Quem vai dominar a minha maneira de ver as coisas, nesse caso, é a inteligência instintiva. E eu vou viver em que função? Função de quê? De adquirir única e exclusivamente vitalidade para os meus instintos. E lembre-se, o que vem daí? Novamente o quê? A solidão. Mais uma vez, a solidão. Lembrem dos elementais. Acima de tudo, para que nós consigamos evoluir no plano da iniciação, para que a iniciação torne-se permeável, é de suma relevância que conheçamos o mecanismo oculto do funcionamento da mente humana, dos princípios básicos, para se começar a compreender essa mecânica. Quando o homem pensa, ele vibra a matéria no seu corpo mental. Essa vibração produz dois efeitos distintos: a emissão de ondas e a produção de formas pensamento. O corpo mental projetará essa porção vibrante para o meio como uma onda em um lago calmo. Imagine um lago calmo inerte. E essa onda se propagará pelo meio, como vocês estão vendo nesse slide. E dependendo da natureza da matéria, quanto mais sutil, quanto mais fina, dirigida por uma vontade forte e persistente, poderá ser utilizada como um agente capaz dos mais extraordinários fenômenos. Novamente, o homem que pensa dá origem a uma forma viva que conhecemos na nomenclatura oculta como forma pensamento. E é importante ainda salientar que o mesmo acontece quando tomados pelas emoções mais grosseiras do plano astral. Por isso, atenção, senhoras e senhores. Novamente, a vigilância dos sentidos. E como diz a tradição bíblica, orai e vigiai, ou vigiai e orai. Por fim, o homem agindo nos mundos da emoção e do pensamento está continuamente gerando formas vivas em outros planos. Importante ter consciência disso. Consequentemente, as mesmas podem ser de natureza boa ou construtiva, ou má ou destrutiva. Então estejamos atentos. Há uma frase muitíssimo significante do professor Henrique José de Souza. Abre aspas. O homem traz em si o dínamo
gerador de suas dores e alegrias, a mente. O terceiro, a emoção, dada pelos Barishads. E aqui nós temos novamente, de forma análoga, nós temos a supraemoção, a autoemoção e a infraemoção. A supraemoção é ligada ao chakra laríngeo, que deveria o quê? Emanar o amor, a supraemoção, a emoção superior. Querer amar a todos, compreender a todos. Como acontece com os atributos mencionados antes. Que atributos são esses? Os atributos da vontade e da inteligência. Ou seja, a supraemoção faz com que o indivíduo integre-se por completo na suprema interdependência cósmica universal. É a condição do chamado amor universal. O sentimento de unidade. Como o amigo Jorge Ouro falou, da fraternidade, tornando-se completo, típico de adeptos. E a autoemoção? A autoemoção ligada ao chakra cardíaco. A autoemoção, a emoção humana vem do chakra cardíaco. O cardíaco é onde vai atuar a humanidade jiva. O cardíaco é equilibrante. Nós temos a auto-vontade, a auto-inteligência e a autoemoção. Nesses estados, essa é o estado, é o passaporte para o estado de libertação. Nesse caso, o indivíduo torna-se responsável e emocionalmente independente. Isso equivaleria dizer que as pessoas são capazes de canalizar suas capacidades de autointeligência através dos impulsos da autoemoção, produzindo efetivas emoções e ações construtivas através da autovontade. Quem são essas pessoas? São pessoas boas, de bom coração, esclarecidas, de boa vontade, que vivem felizes e estão sempre dispostas a cooperar com os outros, altruístas, sempre interagindo de forma colaborativa. E a pré-emoção? A pré-emoção está aqui, ó, no chakra umbilical. É aqui que eu tenho o astral. Então, tudo que existe de emoção inferior, de infraemoção, emoção instintiva e pré-emoção, é a forma de referenciar os desejos passionais da baixa vibração. São os sentimentos egoístas, de pura satisfação dos impulsos instintivos e fisiológicos. É uma emoção típica dos indivíduos dependentes e infantis, sob a perspectiva de evolução humana. Esses indivíduos, o foco deles, foco de suas atenções, está nas paixões, na saciedade dos seus desejos sexuais, que na grande maioria dos casos tornam-se rotina, a única finalidade de suas vidas. Além disso, senhoras e senhores, a agressividade e a violência gratuita são comportamentos habituais. Para se ter uma ideia da importância disso, a queda da cadeia lunar foi interrompida nessa fase. E é exatamente por esse motivo, acho que é melhor eu me abster de tecer detalhes, porque esse é um evento de natureza pública. Mas voltando à pré-emoção, quando eu tenho a predominância do inferior, do umbilical, do raiz e do esplênico, sobre o equilibrante, que seria o cardíaco, eu tenho a passionalidade, eu tenho a erotização, eu tenho a fúria, a revolta e, acima de tudo, o medo. E, por consequência, a agressividade. Esse é um slide muito interessante para lembrar os senhores que o nosso corpo emana energia. E o coração cede
da auto-vontade, da auto-inteligência e da auto-emoção no chakra cardíaco, é a fonte mais forte de atividade eletromagnética do corpo. Só para os senhores terem uma ideia, o campo elétrico medido por um eletrocardiograma é cerca de 60 vezes maiores em amplitude do que as ondas cerebrais registradas por um eletroencefalograma. Curioso ou não? Muito curioso. Isso significa que existe uma eletricidade fortíssima, 60 vezes maior no coração do que no cérebro. E através do cardíaco, através do equilíbrio da supravontade, da suprainteligência, da supraemoção, com todas as vontades, inteligências e emoções instintivas em você, que você consegue resolver essas hierarquias inferiores em você. É preciso unir o superior com o equilibrante, criando uma nova visão equilibrante. E que essa visão dê consciência para os mundos infernais que existem em nós, aguardando, esperando consciência. E aqui acontece a evolução da hierarquia. Aqui são formados os arratos de fogo, os verdadeiros adeptos de um certo grau. E aqui, senhores, nós temos a saúde eubiótica, sob os auspícios da vontade, do amor-sabedoria e da atividade, da autoridade, da força e do poder. Onde os dois triângulos equiláteros entrelaçados simbolizando o universo como dualidade, espírito e matéria, como macro e microcosmo, formando o hexágono estrelado, com o vértice para cima, o fogo, o espírito e o pai, e o vértice para baixo, a matéria, a água e a mãe, a matéria, a mater reia, a mãe terra. E a camada que permite que isso se forme é o coração. Dois corações juntos, em harmonia, em equilíbrio, concordando. A palavra concordar vem da própria união de dois corações. Aqui a humanidade é senhora absoluta. O Jiva é senhora absoluta. E é importante estarmos cientes. Ou a gente faz, ou ninguém vai fazer. E finalmente, em sintonia com essa vontade, esse amor, sabedoria e essa emoção, não podemos esquecer que, como iniciação, precisamos o desenvolvimento desse campo, da emoção pela educação. Precisamos educar os instintos. Precisamos educar a emoção. Acima de tudo, precisamos desenvolver o mental criador, a inteligência, o mental concreto, pela instrução. E, finalmente, a vontade pelo trabalho. E nesse novo ciclo, novo ciclo, devemos ter temperança, equilíbrio, fraternidade e, acima de tudo, serenidade, para que estejamos unidos e, por fim, a liberdade. Essa que os senhores podem observar. Então, senhoras e senhores, estejamos vigilantes.
Este é um momento de extrema atenção ao simbolismo da vida. A lei nos apresenta essa direção. Precisamos estar sublimes, sutis, vigilantes, atentos. Por fim, gostaria de lembrar os senhores que perseverar, que a determinação, que é o que se chama de força de vontade, é aquela suprema vontade, aquela auto-vontade, que ela tome conta do corpo humano. É fazer o caminho físico entre o invisível e o invisível, cristalizando esse caminho. É transformar vida e energia em vida consciência. É deixar um caminho, é criar uma ponte para que o visível e o invisível se misturem. E transformar o que a gente chama de futuro, fazendo-o acontecer nesse segundo, nesse instante, e transformando-o plenamente. Desejo a todos paz, luz e progresso, em harmonia de pensamento. É o que desejamos a todos vocês. Muito obrigado.